Cris chegou. Parece que eu tinha visto a Lili por aqui. Lili, tudo bem com você, meu amor? Meninas, eu já posso chamar vocês? Para entrarem? Menina, não precisa chamar de senhora, não. Eu sei que eu tô velhinha, mas pode me chamar de você. Sadraque. Seja bem-vindo, Sadraque. Oi! Opa! Tudo bem? A Cris ainda... Cris, pode chamar? Ah, posso. Agora eu já posso. Espera aí que eu já vou pegar a Cris também. Beleza. Cris já vai entrar. Tudo bem, Kelly? Tudo bem, e vocês como estão? Tudo bem? Tudo ótimo? Boa noite ótimo. a todos. Boa noite. Vocês estão bem, meninas? Graças a Deus. Sim. Então tá. Vou esperar um pouquinho que a gente começa. Antes, eu vou fazer como de costume em todas as lives. Eu falo o motivo das lives, porque quem for assistir depois pode entender que não é só uma doida que fica convidando os outros para falar aleatoriamente. Oi, Nayara, tudo bom, meu amor? Karine, tudo bem? Sejam bem-vindas. E meninas, antes que eu me esqueça, à medida que pessoas que vocês conheçam forem entrando, se vocês quiserem interagir, dar um ok, dar um alô, sintam-se à vontade, tá? Sem problema nenhum. Tá bom. Nayara, eu tô com saudade. Faz dias que a gente não se vê. A Nayara é uma amiga que ela iria no evento do Nau comigo, mas ela teve um probleminha, então não deu para ir. Quem sabe numa próxima oportunidade, viu, Ná? Né, meninas? E aí, Marco Aurelius, tudo bom, meu bem? Aí, então, Marco. E a Cris fica fazendo raiva na gente, que eu não sei mexer nada dessas encrencas de ficar fazendo filtro, né? Né, Tá lindeza? Aí a pessoa tem que ir lá fazer o cabelo, jogar um reboque na cara para ficar um pouco melhor. Pois é, né? Então, meninas, é o seguinte. Eu achei que o Marco tava xingando a gente de gorda. Ele tá falando, foi um corretor. Mas ele consertou. Elas já ouviram. Nós somos mesmo, inclusive você, viu? Que era para você estar aqui na live com a gente. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas é que nem ele falou que ele não ia, daí eu peguei e falei assim, seu palhaço. Depois eu falei, meu Deus, escrever palhaço sem você estar falando no contexto, a pessoa pode estar, né, pensando... Mas a gente entendeu. Palhaçada mesmo, tinha que estar aqui. Aqui em casa eu chamo muito meu filho de palhaço, meu marido, palhaço. A gente também. Marcão, de boas na lagoa, que nem eu falei. Então, gente, é o seguinte, Dicas para a Vida nasceu... um dia eu acordei com a ideia de fazer lives e já vi esse nome. Já falaram para mim que era para mudar o nome, porque é um nome muito comum. Mas foi esse o nome que me veio. Então, aceita que dói menos e é isso mesmo. É uma coisa que veio do nada. Então, assim, como eu sempre falo, eu, e creio que vocês também, o Eduardo, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu, como vocês também, eu acho que nós somos privilegiadas por a gente ter contato com tantas pessoas. Verdade.
E a gente trabalha numa área que a gente recebe as pessoas ou muito bem ou muito mal, né? Tem aquelas que não estão bem, querem se transformar no cabelo, tem aquelas que não estão tão bem de saúde, vão até vocês, ou querem melhorar o corpo, né, Kelly? É A verdade. Cris também tem esses atendimentos. Então, assim, a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas incríveis e que muitas vezes elas nem se dão conta que são tão incríveis. É. E eu falei assim, meu, que desperdício a gente tem, né? A gente passar desapercebida, né? Quantas joias que a gente, quantas preciosidades não passam pela vida da gente e a gente, de repente, conhece, que nem eu, quando eu vou em curso, eu conheço o profissional que dá o curso. Aí eu pensei, gente, eu mal conheço a pessoa que está ali. Então, muitas vezes, assim, quando eu tenho... O intuito das lives é trazer pessoas profissionais, mas é mostrar quem está por trás daquela profissão. Ou o inverso, é mostrar aquela pessoa incrível e mostrar o que ela faz, né? Então, o Dicas para a Vida começou dessa forma. Começou eu me humilhando aqui na internet, no Instagram, pedindo para as pessoas, por favor, vocês não querem falar comigo, gente? Vocês vão ficar fazendo eu pagar um sapo desse. E aí, pessoas assim, caridosas, como a Nayara, que estava no primeiro dia, me socorreu, falou comigo. Outras pessoas incríveis falaram comigo. A Cris veio logo na sequência. A Cris já é a terceira live que ela participa comigo. Então, o Dicas para a Vida é isso. É o poder transformador de você dividir com outras pessoas, pessoas que você conhece e que tem alguma coisa que de repente pode te tocar. E é isso. E eu espero que hoje, nessa live, a gente tenha o poder de tocar tantas outras, porque a gente veio disposta para conversar. E a conversa parece que vai ser das boas. Vamos lá? Eu sempre começo fazendo uma apresentação das pessoas com quem eu vou falar. Então, bora. A Cris como todo mundo já sabe, a Cris é a minha japa favorita. A Cris ela é uma amiga muito querida, que ela já esteve aqui em outras ocasiões. A Cris ela é uma terapeuta, uma acupunturista, uma shiatsu-terapeuta. Ela faz radiônica, radiestesia e leituras de Lenormand. Então, essa mulher, ela é muito, que nem o Marcão disse, né? A gente se conheceu já tem uns mais de 10 anos, né, Cris? Já, acho que quase 20, né? Ai, Cris. Por aí, porque eu vi que ele era pequeno, Cris. Cris. Eu que eu acho que tô ficando meio feinha, não tô querendo aceitar muito tempo, né? Mas tudo bem. Meu Deus. A Kelly e seu marido, Marco Aurélio, são uma grata surpresa que o universo colocou neste evento. Ela é fisioterapeuta molecular e eu já estou cheia de ideias para trazê-la aqui para várias lives. Então, Kelly, como a gente se conheceu e não deu tempo da gente ter a intimidade de falar muito a respeito de você, eu gostaria que, antes que a Cris falasse alguma coisa, já aproveitando, que você se apresentasse de uma melhor forma, de uma forma mais adequada para a gente, até para eu mesmo ter um pouco mais de conhecimento sobre você, já que a gente se encontrou no final de semana para o evento do NAU. Não, e foi fantástico, né? Claro, me apresento sim, com todo prazer. Antes disso, quero agradecer, né, o seu convite. E é muito legal, é muito importante, né, para mim, tá dividindo esse espaço com você e com a Cris, porque foi muito engraçado, né, como que a atração aconteceu, né?
E isso é importante, é muito legal a gente até falar, né? Dar o spoiler aqui, abordar um pouquinho essa parte, né? Bom, falar assim da parte técnica, né? De me apresentar, eu vou falar das minhas formações de base, né? Que eu sou formada em Educação Física e Fisioterapia, né? A graduação. E as minhas especializações em Medicina Estética, que hoje é dermatofuncional, acupuntura, pilates, né? Hoje eu trabalho com a medicina funcional integrativa e saúde integrativa quântica e ortomolecular, né? Então, todo esse trabalho que a gente tem feito de análise de DNA, né? A gente começa a perceber que, na verdade, o indivíduo é o próprio nome, indivíduo, né? Então, por isso, sim, que fazer alguns tratamentos não é simplesmente seguir um protocolo de receita de bolo, é respeitar a individualidade de cada um. Por isso eu digo que dentro da saúde integrativa sistêmica, né, dentro da, hoje, medicina funcional, a gente tem obtido, graças a Deus, muitos resultados positivos e eu acredito que é por isso, né, que as pessoas hoje buscando a alta performance, em todos os sentidos da vida, né? A gente acaba conseguindo trabalhar e abordar todos os pilares do paciente. É esse o nosso trabalho. Que legal, muito legal. Eu já quero, viu, Kelly? A gente precisa agendar para você falar sobre ortomolecular, porque é uma coisa que me cativa muito. Eu tenho muitas curiosidades. Não, a gente vai falar sim. Inclusive, eu faço um trabalho de Master Health, né? De Master Coach. E geralmente os pacientes buscam muito a gente para resolver os problemas de emagrecimento, né? Então busca muito coaching de emagrecimento. Só que a gente precisa fazer entender que o coaching de emagrecimento também é de health, né? De saúde, né? Então é uma das minhas formações também, né? De Master Health Coach e dentro da parte de emagrecimento. Mas aí é uma coisa assim que a gente pode conversar lá na frente, porque o emagrecimento é o indivíduo todo, né? Não é só o físico. E é muito legal essa abordagem também para dar uma esclarecida para as pessoas do que é o emagrecimento propriamente dito. Tá legal. Cris, fale alguma coisa antes da gente começar. Ai, gente do céu. Vamos lá. Quem que me vê aqui já deve estar careca, né? Mas vamos lá. Eu agradeço a participação do pessoal que estou vendo que está entrando aí, que são meus conhecidos aí. Sejam todos bem-vindos, né? Foi uma grata surpresa encontrar a Kelly lá, conhecer a Kelly, o marido dela, o Marcão. Foi, assim, um final de semana fantástico. Parecia que nós éramos amigos há muitos anos, né? Verdade. Casou muito a forma de pensar, a troca enfim, a troca de tudo ali, né? Que a gente viveu nesse final de semana. Agradecer sempre a Fátima, que está sempre aí chamando para as lives dela, né? E aí é interessante essa questão da integração, né? Antes a gente falava muito de terapias holísticas, né? Ficava tudo no esotérico, no misticismo. E hoje a gente utiliza muito mais o integrativo, porque a intenção é integrar, né? Então hoje eu trabalho com essa questão de físico, espiritual, mental, emocional. Trabalho nessa parte de radiestesia na radiônica, onde eu faço uma detecção do que está acontecendo com a pessoa, como, entre aspas, consertar isso daí, promover uma solução para o cliente, né? Porque normalmente quando a pessoa me procura, porque já está assim, meu Deus do céu, não sei mais o que fazer. E aí a gente tem que aplicar as nossas magias aí, né? Então eu trabalho com a parte de magia, rituais, porque é aquela questão, né? Eu tenho a questão da terra e tenho a questão do etérico. Então, na integração, tem que fazer o quê? Eu tenho que trazer os dois. Então, hoje eu falo que além do mental, do físico... Então, quando eu converso com a pessoa, eu falo assim, olha, precisa disso do corpo também. Ah, eu tô trabalhando o corpo, tô trabalhando a acupuntura, mas eu também preciso trabalhar aqui. Então, quando eu falo dessa minha parte, né, da área terapêutica, mesmo com a cartomancia, eu sempre tento unir técnicas, né, reunir recursos para a pessoa ter o melhor direcionamento. Então, hoje, se a pessoa falar, Cris, você é cartomante, você é radiestesista, você é radionicista, eu sou tudo um pouco, né? Eu sou uma terapeuta integrativa, né?
Que legal. E é isso. Tá bom para vocês? Então é isso que temos para hoje. Bom, meninas, o que a gente vai falar? A gente vai falar que nós fomos no Now Experience. A gente vai falar um pouco sobre as coisas que a gente experienciou lá. Eu gostaria de fazer um adendo aqui para falar o significado do Now. Então, antes da gente começar. Então, assim, o Now, ele foi uma imersão de 3 dias, comandado pelo Roberto Chiniachiki, que é um psiquiatra renomado e que hoje ele trabalha com palestras e com eventos de alta performance, de conhecimento humano, né? Eu achei muito interessante como surgiu o Now, porque ele tem um filho que tem problema, o filho mais velho dele, o Leandro, e o filho estava internado, e naquela época eles estavam passando por uma situação financeira não muito boa, onde ele tinha que pagar o hospital e ele tinha uma palestra para dar. E ele saiu do hospital atrasado já, e no carro, para, acho que, desestressar, ele começou dirigindo e gritando, agora, agora, agora. Chegou, fez a palestra, porque ele sabia que ele tinha que fazer uma baita palestra, porque ele estava sendo pago para isso. E ele começou a usar esse agora, para dar aquela descarregada mesmo, né? Quando ele foi convidado para fazer palestras internacionais, ele não podia falar o agora. Então surge o now, que é agora em inglês. Então ele usa até como método, antes de começar qualquer coisa, falar a palavra now por 5 vezes, de forma muito vigorosa, colocando as mãos para o alto e trazendo para baixo. É uma forma de você conectar e você ativar muitas coisas que te possam proporcionar energia o suficiente para você enfrentar todas as coisas que você tem que enfrentar no caminho. Certo, meninas? Porque quem tem as palavras mais científicas são vocês. Então, esse é o meu ponto de vista da pessoa mais leiga que tem no mundo. Não, mas eu achei que foi uma explicação bem... porque assim, a gente precisa... Tem o termo técnico, mas a gente precisa, né, ser bem compreensível, né? Exatamente. Na verdade, eu vejo isso como um mantra, né? Para ele foi um mantra, e ele tenta passar esse mantra para as pessoas, né? Que é para empoderar, estou me empoderando, me empoderando, me empoderando, né? Chamar você para a sua real, né? E falar agora vamos lá, porque o sentido da coisa é não ser vítima, né? Não ser vítima de si mesmo, né? Eu acho que... Até o fato de elevar as mãos e trazer... a energia vem do alto, né, gente? E quando você levanta as mãos ficam muito maior do que o seu corpo inteiro. Então, eu imagino assim, né? Exatamente, independente de religião, né? Porque o que nós vamos abordar, não vamos falar sobre isso, né? Mas independente de religião, tudo que você busca de cima, né? E você trazer isso para você, para sua realidade, né? É um impulso, na verdade, né? Isso foi bem legal. Exato. Foi muito legal. Aquela questão do estado de presença, né? Então, que nem aquele livro, O Poder do Agora. Então, você traz o estado de presença para você realizar. Porque se eu ficar pensando no passado, já passou. Se eu pensar no futuro, eu crio ansiedade. Então, realmente, eu tenho que estar agora, aproveitar agora. Então, quando a gente fala esse now, que, na verdade, é um exercício, né? Que ele coloca ali para você ter esse estado de presença... Você começa a trazer muito mais informação, né? Então, estar presente quando você está com os seus familiares, estar presente quando você está trabalhando, ou seja, focado, né? Para que aquilo aconteça. E não falar assim, eu podia já foi. Eu poderia. Se planeje, mas o agora é agora. Eu costumo pensar que o melhor momento que a gente vive é o momento de estar agora. É que nem a Cris falou. Né? Porque 1 minuto atrás já passou, né? E 1 minuto daqui para frente a gente não sabe como vai ser e se vai ser. Então, assim, é sempre estar por inteira naquele momento, né? Sim.
se Meninas, entregar. então vamos falar de uma coisinha que eu achei bastante interessante, que ele abordou logo no primeiro dia, que foi aquele lance de ego. E dos 3 estados, que é o pai, o adulto e a criança, Sim. quem queria começar? Kelly, que você já manja melhor disso. E eu vou dando os meus Convidada, pitacos, eu deixar sou a primeira vez, pitaqueira. deixa eu falar. Bom, na verdade, assim, o que eu vou falar a experiência para mim, né? Tá, sim. O ego hoje do ser humano, no ser humano, a gente tem que ter o ego, né? Mas, na verdade, eu acho que o que destrói muitos relacionamentos hoje é o excesso dele, né? Porque 2 extremos não são muito aceitáveis, né? Então, eu vejo desta forma. Por exemplo, assim, o ego ele não pode ser tão excessivo ao ponto de atingir o seu próprio ego. Porque às vezes o ego está tão acima que você acaba se perdendo no meio de todo esse entrelace, né? E você perde o foco, conforme a Cris tinha falado, né? Tinha comentado. Então, uma coisa que eu achei bem legal dele ter trazido ali, né? É que, assim, a gente não pode começar também a... Como eu posso dizer? Transferir o nosso ego a coisas que a gente acaba conseguindo conquistar na vida. Conhecimento, eu acho que é importante, sim, né? As suas adquirências também, mas não sobressair este ego acima de outra pessoa, né? Acima do teu, porque assim, a gente veio para compartilhar, a gente veio para servir, né? Como ele falava, a gente veio para transformar, deixar a nossa marca, né? E deixar a nossa marca de uma forma positiva. Mas às vezes o que é positivo para mim não é para o outro, né? E às vezes o meu ego não me deixa enxergar isso, né? E o excesso... Bom, a gente está vendo 1 milhão de coisas acontecendo no mundo por a questão de ego excessivo, né? E quando ele colocou esses 3 parâmetros, é até engraçado, né? Porque a gente vê que tudo é uma tríade, né? Tudo se compõe a uma tríade no mundo, na vivência, na vida, né? E como é uma experiência, uma vivência, eu acho que cada um ali naquele momento conseguiu entender qual era o ponto que tinha que ser tocado e trabalhado para a evolução humana, porque ali todo mundo estava buscando a evolução humana, né? Que é o que a gente sempre busca, né? Então eu acredito que nesse sentido dosar sempre, né? Mas a primeira coisa que você tem que fazer é assumir, na verdade, né? A percepção, ter a percepção e assumir aonde está o excesso, para que você possa começar a corrigir. Mas às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Ô, Kelly, então, quando você fala isso, porque assim, quando o adulto tem atitudes de criança que não cresce, ou quando o adulto ele tem um aspecto de muito pessimismo, muito ranço, então a gente pode dizer que ou a criança ou o pai interfere naquela pessoa. É isso? Muito, muito, muito por quê? Então, Tanto é que a gente fazia muita vivência a respeito de buscar a criança. isso, né? exato, é isso que eu vou pegar. E eu gostei muito das vivências, eu acho assim que quem tiver a oportunidade de procurar uma de vocês, que são terapeutas que até podem fazer esse tipo de vivência, que tem a capacidade para isso, eu achei incrível, porque quando você participa de vivências como essa, você vai para um lugar que você não imagina. Na Na verdade, primeira vez que eu participei do NAU, eu fui para um lugar que eu não pensei que esse lugar me incomodasse tanto na minha vida adulta. E foi incrível porque eu solucionei o meu problema. Então, assim, você entender
que coisas que você vivencia hoje podem ter sido construídas lá atrás, pela forma como você foi educada, por tudo aquilo que você foi condicionada, por tudo aquilo que as gerações vêm te passando através dos ensinamentos, é muito maluco, porque a gente pensa, né, não tem nada a ver, mas tem sim. E é incrível quando você consegue identificar isso, e aí também tem que você querer, né? Permitir. Se entregar, entender e resolver. Porque senão você vai ter o conhecimento de onde está o problema e não faz nada. E aí você vai ficar com 2 problemas. Eu já sou uma panaca porque eu não tenho coragem e atitude para resolver o que eu precisaria resolver. Né? Entra então, nessa assim, parte. E hoje eu tenho assim, uma visão de que muitas pessoas padecem, muitas pessoas sofrem à toa por isso, né? Porque muitas vezes elas não têm esse entendimento, não sabem identificar certos padrões. É que, na verdade, esses padrões, eles foram vivenciados lá atrás, e, na verdade, eles foram significados por aquela pessoa significou aquilo de uma forma, e aquilo, ele foi para o piloto automático, porque nós temos 3 divisões cerebrais, né? Que é o racional, o límbico e o reptiliano, que é o inconsciente, é o nosso piloto automático, o cérebro da sobrevivência. Então, exatamente. Então, o que ele faz? Nós, na verdade, somos apenas 5% de consciência. O resto é tudo inconsciente. Então, ele fica armazenado no inconsciente. E certos padrões de comportamento hoje dessa pessoa, por a vida estar emperrada, por as coisas não acontecerem, tudo dar errado, por ela não trazer a consciência do que está acontecendo, por ela não observar isso de uma forma consciente, por ela ficar no inconsciente, ela acaba achando que isso é destino. Sim. Né? Ela acaba justificando isso como destino. E tem muitos pais, infelizmente, pai e mãe, que ainda faz com que isso fique mais tempo alimentado. E a pessoa acaba deixando o filho, no caso, prisioneiro das vivências antigas que ela ainda fica colocando lá. É assim, é assim, é assim, né? Os sabotadores, as crenças, né? As crenças que limitam, as crenças convictas, a pessoa tem certeza da realidade dela. Que aí ela entra nessa bolha e faz esse trabalho da Matrix, né? A Matrix humana. Sim. É isso. E aí, Cris, o que você acha? Isso é uma mistura de tanta coisa, né? Fazendo aqui esse adendo do Kelly falando, tem essa questão que a gente fala, né? Não somente da infância, mas que nem quando eu faço análise, tem coisa que vem do útero, né? A mãe passa por aquela criança, absorve, ela nem entende, ela tem um processo ali, mas é um processo que vem dali, né? Vem aquelas memórias intrauterinas e ela vai passando por determinadas dificuldades. E essa questão do ego, realmente, quando a gente faz o trabalho como terapeuta, a gente tem muito essa questão de não julgamento, né? Então, quando a gente entra ali, que a gente vai fazer análise daquela pessoa, que a gente vai ver aquele indivíduo, a gente não pode julgar se ela é uma mãe que maltrata, se ela foi uma pessoa que recebeu maltratos, o que se passou por ali com aquela pessoa. Então, a gente tem que entrar bem com esse não julgamento e tentar nessa percepção de compreensão do que é que ela passou ali, né? Então, quando a gente fala assim, tem essa questão do eu sou. O eu sou é bom na questão da pessoa ela se firmar, né? Para ela dizer, eu sou um indivíduo aqui, eu tenho o meu papel, eu sei o que eu posso fazer, o que eu não posso, mas ao mesmo tempo tem aquela pessoa que eu sou demais e acaba fazendo o quê? Encobrindo as outras pessoas, né? Então, eu sou a máxima verdadeira e não é, né? E tem aquele que é o eu sou pequenininho, né? Aquele eu sou que a pessoa fala... Nem levanta a cabeça para não falar com medo, porque vou falar errado. Então, a gente fala desses nossos eus, né? Então, é interessante quando a gente entra nessa forma de terapeuta, nessa forma de você estar abordando, ter esse conhecimento. Então, que nem a Kelly falou assim, tem essa questão de pai e mãe, né? Quanto que, na verdade, a gente recebeu, que, na verdade, nossos pais receberam dos pais deles. Então, na verdade, é uma continuidade. Quando a gente se traz de algo negativo,
a gente, né, tendo essa consciência, a gente tenta quebrar um padrão ali, né? Não passar para frente o negativo e passar para frente o positivo. E até então, realmente não existia essa consciência. Era aquela questão, é o destino. O meu pai, ele vamos assim dizer, ele trabalhava na terra, morreu com a terra. Meu avô nasceu na terra, morreu na terra. Então, eu estou fadada a crescer na terra e morrer na terra. Né? E não é bem assim. A gente tem esse poder de co-criar o nosso futuro. Então, o destino, sim, o destino é nosso viver, é a nossa vontade, é o concretizar as nossas coisas no melhor. Mas o destino não é aquela coisa, você está fadada a sofrer. Não, a gente tem o poder de co-criar, né? Então, eu acho que é isso que casou muito com a Kelly ali, quando a gente começou a conversar, porque a gente viu o potencial de criação ali, né? De fazer acontecer de uma maneira diferente. O Now, ele ajudou muito a ter essa percepção, né? Quando a gente entra na gente, né? Mesmo a gente como terapeuta, a gente tem os nossos questionamentos, os nossos problemas, né? A gente começa a falar assim, putz, mas eu não tive essa percepção, né? É interessante, eu realmente preciso da ajuda do outro para tá tratando isso daí. E o Now foi fantástico. Vamos dizer assim, foi muito e foi pouco ao mesmo tempo, né? A sensação que gostaria de mais, né? Tanto que a gente falou assim, já acabou, poxa vida, né? Passou rápido demais. Gente, agora eu tô me vendo assim na figura do adulto. Agora que eu me toquei com a mão no queixo, assim, pensando, né? Outra coisa que você falou do julgamento, Cris, é muito difícil, né? A gente julgar a pessoa e não só a atitude da pessoa, né? Sim. Isso é que é muito difícil, né? É muito difícil, porque a gente se pega julgando. A tendência é você julgar a pessoa. Você não consegue só julgar o que foi que aconteceu, né? Sim. É muito difícil, né? Foi uma coisa assim que me tocou muito quando eu escutei isso, porque realmente quando a gente vê alguma situação, a gente não julga a individualidade da pessoa. A pessoa é um indivíduo, mas a situação que ela está fazendo com que a gente emita um julgamento é o que significa a atitude que a gente tem que ter, né, ali. E eu fiquei muito tocada, porque eu falei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu acho interessante, né? Não sei, acho que a Kelly deve passar por situações parecidas, né? Porque a gente tem contato com tanta gente, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho contato com pessoas dentro de empresas e eu trato essas pessoas fora da empresa. E aí, dentro da empresa, elas são uma pessoa de carapuça, são bravas, são pessoas que você fala assim, Deus me livre de trabalhar com aquela pessoa. E aí, quando você conhece a pessoa fora daquele ambiente, a pessoa é um doce, a pessoa é amável, a pessoa... E aí, você vai entendendo a história da pessoa, você fala assim, essa mulher, esse homem é um vencedor na vida. Então, a gente também fala dessa questão das máscaras, porque é uma questão de sobrevivência dentro do ambiente de trabalho. Mas o que é essa pessoa, né? Que nem você fala assim, né? Essa live toda, dicas para a vida, os profissionais, que você conhece o profissional ali, fazendo cabelo, cuidando, mas e a pessoa? Isso é tão fantástico, isso é uma coisa que você olha assim, eu olho muito as pessoas de uma maneira diferente, eu admiro as pessoas pelos que elas são, porque a gente conhece o profissional, mas a pessoa na sua essência é outra coisa, é fantástico. Verdade. Bom, meninas, vamos falar assim, o que cada uma achou que foi um ponto interessante? Quem quer começar? A Kelly. Deixa eu falar logo, vai. Porque eu tô sempre perguntando pro povo, então deixa eu começar hoje. Eu gostei muito, eu sou uma pessoa muito ligada, assim, ao espiritual. Então, eu gostei muito quando ele fala daqueles 3 pontos sobre acredite. Acredite em Deus ou em qualquer símbolo religioso, ou até mesmo para quem não tenha religião. Você tem que ter uma crença em alguma coisa ou em alguém. Eu acho isso muito importante.
Eu acho que é muito bom você ter um símbolo ou uma crença onde você possa se apegar, tanto para agradecer quanto para pedir, tanto para você como pelos outros. Eu acho fundamental você ter uma crença, até que ela seja em você, e principalmente que seja em você, né? Então, Deus, acreditar nos outros, embora seja muito difícil às vezes, a gente tem que sempre dar o voto de confiança, porque senão a gente não consegue ir para frente, porque nós não somos seres humanos para viver sozinhos. Então, a gente tem que estar sempre em grupo e a gente tem que procurar sempre ter pessoas que compartilhem com as mesmas ideias, os mesmos ideais, com os mesmos sentimentos que a gente. Então, Deus, acreditar em Deus, acreditar no outro e acreditar em nós mesmos. Eu acho que falta muito isso, principalmente depois de a gente ter passado por essa pandemia, esse isolamento, tanta conturbação, tanta coisa que está acontecendo ultimamente. Então a gente acaba assim desacreditando em nós mesmos. A gente acaba não tendo medo de se posicionar, se colocar, até mesmo de demonstrar sentimentos, porque a gente vive num mundo em que muitas vezes a gente é mal compreendido por uma coisa que a gente quis dizer e não era ofensiva aos nossos olhos. Sim. Então, assim, eu achei incrível, principalmente vindo por um homem como ele, que é um psiquiatra, tudo a gente pensa que não tem vínculo com Deus nem nada, e a gente percebe que lá, tanto ele como os filhos, eles têm muita relação, assim, da espiritualidade. Então, o que me tocou muito foi ter reforçado em mim essas bandeiras que ele fala, esses 3 itens que ele fala, e entender que, não, eu estou no caminho certo, porque eu procuro fazer isso, né? Então, é isso. Acreditar em Deus, no outro e em nós mesmos. Sim. Próxima. Foi uma ótima Vocês querem falar alguma coisa? Realmente. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma galerinha aí que eu quero dar as boas-vindas, né, por estar no... Pode ficar à vontade. Sejam muito bem-vindos e, façam favor, me sigam. Sigam a Cris também, que ela é muito boa. E vocês coloquem aí no aviãozinho para compartilhar com a galera, chamar a galera aí para participar aqui do nosso bate-papo, que tá legal, né? Tá legal. E vão ter outros também, né, mais para frente. Isso é bom, né? Bom, falando, né, continuando aí, pegando o gancho que você está falando, é uma coisa que a gente já vem trabalhando muito, e a maioria das imersões hoje e dos eventos é muito tratado esse reconhecer o poder do eu, né? O poder do eu. Na verdade, você não precisa ficar esperando o outro resolver o seu problema, né? A resolução do seu problema já está dentro de você. Você sabe o que fazer. Às vezes você precisa do empurrãozinho, uma ajudinha, né? Mas não necessariamente, que nem hoje as pessoas elas estão exaustas. Elas estão cansadas, fadigadas, sem paciência, irritadas, nervosas, sem esperança, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente espera do vizinho, do pai e da mãe, do marido, da esposa, do governo, do presidente, do sistema. E, na verdade, não. A gente precisa da gente, né? Primeiramente, Deus ou o seu Criador, ou em quem você acredita, né? Que foi isso que ele falou. E, segundo, acreditar que você é capaz. Você é capaz de dar o seu salto para voar, né? Você não vai voar se você não saltar. É difícil. Até para a gente é difícil, né? Por isso a gente estava lá, né? Correndo atrás do prejuízo. Mas é interessante quando você vê que pessoas, elas buscam a vida inteira conquistar coisas para ser feliz. Mas, na verdade, ela precisa primeiro ser feliz para depois ela conquistar coisas. Onde você está no meio de tudo isso? Você primeiro precisa se encontrar, você primeiro precisa saber a tua identidade quanto ser humano, quanto pessoa, né? O seu lugar na Terra, o que você veio fazer, sua missão, seu chamado, né? Falou muito de chamado, né?
né? Mas independente disso, você tem que entender que tudo aquilo que você busca está aqui dentro, né? E aí entra aquela parte da física quântica, entra aquela parte do magnetismo, né? Dos átomos, a cocriação, né? As ondas, né? Eletromagnéticas. É muito legal. Não, a gente não, se a gente for falar aqui, a gente vai ficar 10 horas falando sobre isso, né? Porque é muita coisa. Cara, o poder da mente é algo revolucionário. Se as pessoas soubessem o poder que tem a mente, a fala e a escrita, cara, a gente já tinha feito vários outros planetas por aí, né? Com certeza. Com certeza. Né? A nossa raça humana, ela já estaria bem mais evoluída. Sim. Pro bem. Sim, exatamente. Pro bem. Porque a energia para o mal é a mesma que você faz para fluir para a energia do bem. Então, qual o problema das pessoas vibrarem, né? Exatamente. Vibração, energia. O tempo inteiro somos átomos, né? As pessoas confundem muito, né? Colocam muito... muita coisa assim, tipo do outro mundo, energia, né, de mundos paralelos, tal. Não. Energia somos nós. A gente, enquanto estamos vivos, a gente está aqui, ó, nosso corpo está precisando de energia, está rodando energia aqui dentro. A luz, né, aqui, ó, as ondas do nosso celular está levando a nossa imagem para as pessoas. Isso tudo é ciência, né? Não tem nada fora do comum, né? Não tem dogma, não tem nada. Isso daqui é a realidade. Né? E o destino, na verdade, é o que o nosso inconsciente tenta, né, explicar a nossa falta de consciência daquilo que foi vivido e daquilo que está lá dentro impresso, né? Eu acho que é bem interessante isso daí, quando a gente faz lá a vivência, é que o Roberto, ele faz um exercício. Se a gente for muito mais além, né, do que a gente está acostumado, é bem isso. Quando ele fala de trabalhar a sua criança interior, eu estou abrindo um portal ali, eu estou atravessando dimensões, entrando em conexão com o meu eu que foi lá atrás, entrando em conexão com o meu eu lá no futuro e trazendo isso para agora para falar assim, eu fui o que eu magoei, eu vou consertar isso daqui. Olhe para mim como eu estou forte. E ali para o futuro, como eu sou realizadora. Então, na verdade, como se eu estivesse abrindo vários portais, me encontrasse e falasse, olha, como estamos, né? Do que somos capazes. Então, isso presente, é uma coisa que... o passado e o futuro, né? Sim. E eu achei muito bacana essa parte dele, porque... Quantas vezes a gente esquece da nossa criança interior, né? Os machucados da nossa criança interior, o quanto a gente pode, deve e tem esse potencial de ser muito maior do que a gente é hoje, né? Aquela questão, né? O meu ego fica assim, né? Ai, mas quem sou eu nesse oceano inteiro? Sou apenas uma gota. Mas uma gota que faz diferença. E né? E muito, então... Pode falar. Não. Aí, essa questão, assim, do... que me chamou muito a atenção é realmente trabalhar essa questão de ter essa nossa percepção interna, externa e de projeção. Porque... E faz a gente chorar muito, né? A gente chora pra caralho, né? E até aí, que sem lágrima chora. Né? E aquela questão do honrar, né? Você tem teu pai, você tem tua mãe, você é 50% deles, o quanto você tem da espiritualidade, quanto você carrega de ancestralidade ali para estar aqui, né? A carga, tanto positiva quanto negativa, mas você tem essa questão da ancestralidade, honrar teu pai e tua mãe, né? Consertar mágoas, consertar, né, discussões, agradecer por tudo que eles fizeram. Eu achei isso fantástico, porque você se fortalece, né? Você cria um laço. Então, o primeiro laço que a gente tem, que é a nossa fortaleza, é cuidado de pai e mãe, né? É estar no ventre da mãe já com aquele cuidado. Então, você agradecer para ele, você é uma vida, né? Então, e fazer expandir tudo isso daí, eu achei maravilhoso essa parte.
Sim. Eu também, achei incrível. E aí, quem quer falar mais algum tema? Passar para o próximo. Vai, Kelly, aborda alguma coisa. De lá mesmo, do Now mesmo, ou de alguma coisa que pode ter trazido uma ligação ali? Não, fique à vontade. Se teve alguma coisa que você viu lá e que te levou a outra coisa que você queria trazer, também tá tudo bem, não tem problema. Não, cara, sabe o que eu achei muito engraçado? Quando o Prem Baba, né, que ele entrou no palco, né? Pô, o cara é dentro da escala de Hertz, né? Na energia de Hertz, dentro da escala de Hertz, ele tá na iluminação, né? O cara Você lembra que eu falei, eu nunca fiquei tão arrepiada na minha vida. Foi. E a gente tava tudo agasalhada, porque tava com frio. E eu estava eu tava arrepiada. Mas é diferente, né? É uma coisa totalmente diferente. E ele falou da transformação que a gente está vivendo hoje, né? Nessa nova. Então, olha isso que a gente acabou de falar. Viver no inconsciente, né? Viver sempre na retaguarda. Quero me proteger, porque o meu reptiliano ele é o cérebro mais antigo, o cérebro mais milenar, e ele é o cérebro da sobrevivência, é o que fazia ir para caça. E a gente herdou os nossos ancestrais, né? Deles estarem aqui fazendo. Bom, apesar que a gente tem que agradecer eles, os dinossauros, tudo, né? Pra gente estar aqui, porque a gente veio, né, de uma linhagem, né, dos primatas, né? E esse cérebro é devido a essa sobrevivência, né, deles. E ele fala, né, da transformação para uma nova consciência. Então, quando o Baba fala isso, pô, o cara é milenar, meu. Ele estuda o cara vai para o Nepal, ele vai para o Tibete, ele é praticamente um monge, né? Ele vive num universo paralelo, né? Que é o que a gente hoje busca, mas a gente não... Assim, ó, cai de novo nesse negócio, né? Cai de novo nesse lance. Meu Deus, eu não vou falar disso, porque o que vão pensar? Pô, vamos encarar a realidade, né? A realidade está na nossa cara, vamos parar de fingir que as coisas não existem, porque elas existem. E a gente fica negando. A negação, ela faz com que o indivíduo não evolua. E a gente veio para cá para evoluir. Já falei, independente de religião. Ninguém está falando de religião, a gente está falando de evolução humana. Né? A gente está falando de ciência. Então, assim, a grande coisa que a gente está vendo é que com a pandemia, todo mundo falou que o ser humano ia se tornar um ser humano melhor. Não. Não aconteceu. Na minha opinião, as pessoas só mostraram realmente quem são. Exatamente. Mas ela tinha que acontecer. Porque se ela não acontecesse, a gente não ia conseguir entender onde está o erro da pessoa. Para a gente poder melhorar, para a gente poder evoluir, né? Então, quando o Baba traz isso, que ele fala do Parivartan, né? Que é a nova era, o Parivartan, a gente sabe que antigos já falavam dele, né? Antigos, se você for buscar, você já vai saber que isso existe, isso já estava, né? Meio que já era esperado, né? Então, quando ele fala sobre isso, cara, arrepia, porque você fala assim, é o que está acontecendo, né? É a transição, é o momento de transição do não para o sim, né? A negação. Menina, você não pode fazer isso. Menina, você tem que seguir o que a sociedade manda. Menina, não importa que você é infeliz. Menino, você tem que... Você tem. E eu? O que eu quero? Sim. E hoje é o que você quer. É o sim, né? É o período de transição. Trazer a consciência, ser o observador da dupla fenda lá que a gente falou, né? Da física quântica. Talvez o pessoal não vai entender muito agora, mas nas próximas lives a gente vai trazer esse assunto. Porque é importante, as pessoas têm que cuidar disso, né? Eu vejo muito que a gente está vivendo num tempo de muita superficialidade, né? Sim. Que as pessoas mostram só um lado muito superficial para agradar os outros. Isso. E é o medo, né? É o medo de não agradar. De não ser aceita. Então você se mostra de forma que todo mundo vai gostar de você, vai te aceitar. E é muito triste isso, né? Porque você perde cada vez mais a sua essência, né? Claro. Cadê a essência do ser humano? Cadê? Aí, quando ela tem uma crise, o que acontece? No momento de crise, acabou, ela mostra realmente quem ela é, aí todo mundo fala, oh, meu Deus! Nossa, mas como de repente? Só por isso?
Não, gente, é uma carga, vem sendo acumulado. Aí tem uma hora que explode. É que nem uma barreira. Uma barreira. Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, tem uma hora que não aguenta, arrebenta, né? É isso que acontece. Sempre. Desde os mortos. Essa questão do acreditar, né, da aceitação é bem interessante mesmo. Que nem essa semana eu venho recebendo muito assim, Cris, olha isso, Cris, o pessoal vendo OVNIs. Essa semana foi a maior quantidade de OVNIs vistos aqui no Brasil. Eu ouvi falar mesmo. Não me ative muito, mas eu ouvi falar mesmo. Então, quando a gente fala assim, eu poderia falar, são luzes, é um avião, é um balão, mas aí entra na negação. Mas a gente sabe, né? A gente que trabalha né, com outras coisas, tá aí, gente. Não vê quem não quer, né? Então, é aquela questão. Tá aí, não dá para negar, tá aí. Até a questão da aceitação, quando vocês também falam, né, que a gente tem que aceitar, por quê? A gente vem em ciclos, né? Então a gente veio de uma sociedade que era matriarcal, veio para uma sociedade patriarcal, meio que a gente está voltando de novo para uma sociedade matriarcal, mas tentando ter um pouquinho de eu não vou dizer que é uma igualdade, uma equivalência, mas que sente num acordo, né, entre os dois mundos. Então, aquela aceitação do que eu sou, do que eu quero, mas sem zona, né, sem mimimi, sem acusar o outro, sem apontar o dedo no outro. Porque, assim, eu tenho as minhas vontades, sim, eu aceito que eu tenho as minhas vontades, mas eu também não posso impor isso para o mundo, né? E, ao mesmo tempo, também eu não posso ficar assim, o que os outros vão achar se eu falar isso? Não, você tem a sua essência, né? Quando a gente está na essência, vamos dizer assim, os problemas são menores. Então, a gente sempre fala daquela questão da cebola, né? Foi falado lá na vivência e é uma coisa que realmente... A gente nasce numa essência pura, né? E aí a gente vai ganhando crença, e vira aquela cebola gigantesca. E aí depois você chega no momento que você fala assim, quem eu sou? O que eu vim fazer nesse mundo? Né? Que direção tomar? Né? Então, eu acho que é bem isso que a Kelly falou. Eu falei assim, realmente é uma coisa que toca muito. Toca muito mesmo as pessoas. Com certeza. Miriam, vai ficar gravado, sim. Depois você pode assistir. Me perguntaram também se ia ficar gravado. Fica gravado, sim. Miriam, me segue. Me segue, toda semana tem bate-papo legal aqui. A Miriam é nossa amiguinha do coração. Que legal. Seja bem-vinda, Miriam. Cris, e aí, qual o tópico que você queria falar? Gente, eu acho que a questão do tópico é encontros, nada por acaso, né? Eu acho que é aquela questão da energia mesmo. Que eu fui pro Now, na verdade, sem saber o que era o Now, simplesmente porque eu queria sair de casa, porque eu estava enfadada dentro de casa com esse negócio da pandemia, né? Queria sair de casa, queria ver gente, queria ver pessoas. Cris, e eu sou aquela amiga que convida e também não dá muitas explicações. Eu passei o link para ela, falei, você quer ir? Tem um link com um convite para você. E dei um link do Now, que lá eles falam alguma coisa. Eu falei, ela vai entrar, ela vai ver. Foi isso. Vi nada. Aí eu só pensei, nossa, a hora que entrei lá, que realmente foi passado o manual da pessoa, eu falei, nossa, que interessante, né? E o mais legal disso tudo, lógico, a gente começa a fazer o network, a gente conversa com pessoas e tal, mas a questão da afinidade, né? Que a gente está sofrendo muito com a Kelly. A gente estava almoçando, a gente entrou um papo nada a ver ali, verdade. E ali a gente ficou os 3 dias do evento ali, a gente ficou parecendo as irmãs de uma vida inteira, né? Trocando verdade. Ideias ali. E o mais gostoso, eu acho que desse Now ali, né, dessa rede de network, é ver a afinidade, né? Quando a gente está dentro de uma energia, que a gente põe um propósito ali, vem tudo muito naturalmente, né? A gente atrai isso de uma forma muito natural. E aí, aquela questão, né? Nossa, e aí a gente se conheceu, as mesmas ideias, tá? E aí a gente fazer o quê? Bom, já que o Now tem esse propósito de trazer para agora,
de fazer um diferencial, de ter uma relação de alta performance, independente da área que você trabalha, por que não nós três nos reunirmos e fazermos algo diferente? Né? Então, o que eu quero dizer assim, poxa, desse sinal, o que me trouxe o maior prazer é essa questão de realmente reacender a vontade de fazer as coisas, trazer esse ânimo, assim, ativar o meu chakra básico e trazer essa energia para cima, né? Fazer acontecer, trazer esses encontros, essas emoções, angariar novos amigos, né? Para mim, a Kelly e o Marcão aí já são novos amigos para uma vida inteira. Para a gente estar fazendo acontecer muita coisa aí, fazer projetos. Por isso que a gente fala assim, essa live é a primeira de muitas, porque a gente entende que nós viemos com o propósito de solucionar questões nas vidas das pessoas. Então, nós doamos a nossa essência, o nosso trabalho, o que a gente pode ter de melhor para quem está aí, né? E é lógico, tem aquela questão, a gente trabalha, é um trabalho, né? A gente está aqui, a gente está tocando informação, tal, mas é um trabalho sério. Então, quem vier, eu convido, né? A gente fala assim, tem essa gravação, mas compartilhem, chamem as pessoas, venham cada vez mais. A gente vai estar sempre assim, hora eu tô aqui com a Fátima, hora a gente vai estar lá no canal da Kelly, hora eu vou estar no meu canal. Por quê? Porque a gente quer o quê? Espalhar esse projeto, a gente quer espalhar esse trabalho, porque ele é maravilhoso, porque nós somos maravilhosos e vocês são maravilhosos. Exatamente, concordo. E né? Você falou, né, dessas conexões, e a gente viu muito ele falando de alta performance. Sim. E o que eu percebo, posso estar enganada, né, porque é o meu ponto de vista. Muitas vezes as pessoas vão e acabam ficando um tanto quanto decepcionadas, porque elas... E é realidade, que é muito difícil você alcançar uma alta performance, como aqueles palestrantes que estavam lá, dando os seus testemunhos. Mas, se a gente conseguir dar um passo por vez, nem que você não chegue no padrão deles. Porque eu acho assim que também não são todos, e tudo bem. Ou tem que demore para isso, né? Ou que tem pessoas que não conseguem dar o primeiro passo. Então, se você der meio passo, você já está em alta performance. Porque existem pessoas que não têm ânimo. Existem pessoas que estão entregando os pontos, né? Tá cheio, Então, tá muito cheio de gente assim. Infelizmente. Então, assim, quando você... Muitas vezes essa pessoa cai num evento como esse e vê aquela coisa muito positiva, muito energética, muito de... Tudo muito, né? Sim. E, então, assim, se você for num evento em que você passe por isso, absorva de uma forma diferente. Absorva da forma que você não precisa, obrigatoriamente, chegar como ele, já que você não consegue nem sair do lugar. Mas se você der um passo no seu tempo, você já é uma pessoa vitoriosa. Sim. Então, não se cobre. Não se cobre porque você vê todas as pessoas tendo muitos resultados. Faça, porque organicamente isso vai te tornando uma pessoa querendo dar próximos passos, mas tudo a seu tempo. Sim. Respeitar o seu limite, né? O seu tempo e ter uma constância, né? A gente precisa ter a ação, né? A ativação, ativar a ação. Exato. E você começa a pensar, eu tenho que ter uma motivação. Qual é o teu motivo que te leva à ação? Que foi muito falado. Você tem um motivo? Exatamente. Se você não tem um motivo, busca. É você mesmo? É o que você acredita? São seus planos? É o seu filho? É o seu bichinho de estimação? É seu pai, sua mãe, sua família? É um amigo, é um irmão? Ele teve uma motivação, né? Um motivo para a ação. Mas tem que ter constância. E se não tiver comprometimento, é aquilo que eu falo. Não adianta querer se sabotar. E a procrastinação, ela é uma coisa do ser humano. A gente procrastina o tempo inteiro. Sim. Né? O tempo inteiro.
E um dos meus trabalhos é exatamente em cima disso. Você tentar entender o que te bloqueia, o que te sabota, o que te faz procrastinar tanto, né? Então, não adianta ficar, não, foco, meta, ativação, motivação. Não adianta. Você tem que ir lá e entender cada um do indivíduo e saber o que leva ele a ativar a ação. Qual que é, na verdade, o motivo que leva ele a essa ação, a ativar essa ação. É tudo um conjunto, né? Não tem... É e isso. Todo mundo com seu tempo. Cada um importante, no seu tempo, né? E não deixando-se assim, né? Como você disse, a sabotagem é muito ruim. Oi, Leandro, tudo bom, meu querido? Você se sabota, aí você acaba não fazendo as coisas. Sim. Então, cada vez você vai se sentindo pior e pior, porque você se sente menor que todo mundo. Você se sente um lixo, você não está conseguindo alcançar objetivos, metas, ações como todo mundo. Então, assim, o que eu posso dizer a alta performance, ela vai ser determinada pelo seu tempo, pelo seu momento. Sim. À medida que você for conseguindo atingir pequenas metas constantemente, você vai ver que você pode se transformar. Com certeza, sem dúvida. Em todas as áreas da vida. A gente pode até colocar exemplos lá, né? Que nem eu não conhecia, particularmente, eu não conhecia o tal do Joel J. Mas você, pela história dele, você viu, ele demorou mais de 10 anos para chegar onde ele chegou. Verdade. Gustavo Borges, ele também fez o depoimento dele. Ou seja, ele era uma criança ali com seus 13 anos. Quanto tempo ele levou para chegar na alta performance dele? E todo muito trabalho de foco, trabalho de alta dedicação. Performance mesmo, né? Sim. Porque quando você fala de você alcançar a alta performance através de atividade física, é você ultrapassar barreiras assim, psicológicas, físicas, principalmente aqui, ao extremo. Né? E aí, eu acho que até vale para uma próxima live para essa questão da expectativa, né? Porque a gente trabalha muito no outro. Aí eu acho interessante a gente trabalhar isso. Uma próxima live, porque eu tenho certeza que tanto a Kelly como a Fátima tem muito desse negócio da expectativa do outro e as frustrações e o que tudo isso envolve ao nosso redor, né? Aliado a isso na questão do auto performance, né? Sim. Ai, meu Deus, então, quem quer falar mais alguma coisa aí? Tem alguém aí que está participando da live que quer fazer alguma pergunta? É interessante, né? A gente deixa aberta aí, porque a gente fala pra caramba, né? A gente fala muito. Bom, então é o seguinte, enquanto as pessoas que de repente quiserem fazer alguma pergunta, eu vou falar de um tópico que eu achei incrível durante essa imersão, que foi o rasgar o cheque. Cara, para mim, foi um dos momentos assim mais significativos. Quando a gente fala rasgar o cheque, a gente pensa assim, pô, rasgar um cheque, vou perdoar uma dívida. Lógico que isso é uma simbologia, né? É uma metáfora. Quando ele fala, rasgue o cheque, se liberte daquilo que te prende. E é realmente, gente. Muitas vezes a gente fica aprisionada a mágoas, a pessoas por birra, por pirraça, por coisas assim, tão pequenas. E a gente fica parado, porque é uma energia que para a gente, que estagna, e automaticamente também a gente está fazendo isso com a pessoa. Né? Porque você vibra aquela energia do aprisionamento, porque o cheque nada é mais do que assim, pode ser até uma dívida que a pessoa tenha. Se a pessoa não tem condição de te pagar, você fica naquela, cobrando, esperando, e não vai rolar, né? É verdade. Então, assim,
Para mim foi muito interessante quando ele falou a respeito disso, porque muitas vezes até é inconsciente, né? A gente tem prisões dentro da gente, a gente aprisiona pessoas, a gente se torna prisioneira de algumas situações que só nos tiram energia, só nos desgastam e só atrasam a nossa evolução, né? Então, assim, pessoal, se vocês tiverem algum devedor, rasguem o cheque. Rasguem o cheque, isso não vai te fazer mais rico, não vai te fazer mais feliz. Isso, quer dizer, rasgar o cheque, sim, vai te fazer mais feliz, vai te fazer mais próspero, vai te fazer uma pessoa melhor, porque você vai se livrar daquilo que te traz tanto mal. E A automaticamente, libertação, né? você vai fazer a pessoa, mesmo que ela não saiba, também muito bem. Então, assim, se você tiver alguma pendenga com alguém, algum problema com uma pessoa, chega nela e fala, cara, vamos passar a régua, vamos deixar de lado, vamos passar para a fase seguinte, cada um do seu jeito e tudo bem. Então, assim, é muito legal você ter tipo de consciência de que você faz isso para você, principalmente para você. E se não conseguir sozinho, busca ajuda, né? Tem muita gente que está preparada para ajudar, profissionais realmente preparados, porque às vezes sozinho você não consegue, você sabe nem por onde começar, né? Você sabe que tem que fazer, mas não sabe por onde começar, porque é um campo muito complicado de mexer, né? Quando você mexe em emoções paradas que não transitam, né? Que te param e tudo, é uma área muito difícil, né? É uma energia muito densa, né, Kelly? Muito, muito. E às vezes sozinho você não consegue. Geralmente, ela já está ali há muito tempo, né? Sim, sim. Ela já vem de anos, às vezes até dentro da vida intrauterina, como a Cris falou, né? Alguma rejeição, né? Ou alguém que falou alguma coisa quando você era muito criança. É o inconsciente, ele guarda, né? Tanto é que a criança, até os 6 anos, ela guarda tudo no inconsciente, né? 6, 7 aninhos. Depois que ela vai começar a ter a consciência, né? Observar, né? E mesmo assim, a gente ainda guarda na caixinha de Pandora, né? E, mesmo coincidentemente, é a partir dessa idade que você cria realmente a sua personalidade que leva para a vida adulta, não é? Exatamente. É juntinho ali com a consciência. É muito louco. Isso se a gente não juntar com vidas passadas, né? Sim, que aí é outro papo, né? Olha, o assunto ele é muito, muito, muito profundo. Não é simplesmente... O ser humano não é simplesmente você estudar a anatomia, a fisiologia dele. Ele vai muito além, ele tem muitos pilares, né? Quantas memórias a gente tem? Exatamente. São várias capas, né? Como a Elaine Orives falou, né? São várias capas, muitas dimensões. Vários lenços, né? Que você tem que ir tirando. Muito, muito louco. louco. E às vezes a gente tem medo de tirar, né? Porque se protege não tirando. Dói. Né? Claro. Quem quer sofrer? Que cérebro é que quer sofrer? Nenhum. A gente só quer ter prazer, né? Claro. É tudo que é legal e é bom. E sem esforço. Né? E sem esforço. Poucos os que querem se esforçar. São poucos. Em qualquer área. Exatamente. Kelly, fala mais alguma coisa aí, Cris. Fala mais alguma coisa pra gente já... Acho que já tá dando mais de uma hora já, né? Eu quero agradecer, né, a oportunidade. Se você quiser falar mais alguma coisa, pode falar mais alguma coisa. Né? Eu quero agradecer a oportunidade aí, porque a gente vai ter muitos papos aí ainda, né? Tem muita coisa a desenvolver aí. Antes de... Fala para mim uma coisa. Fala para as pessoas quais são as suas terapias, os serviços que você oferece. Olha, eu faço um pouco de tudo, né? Então, assim, eu faço uma avaliação, tá? Com a radiestesia na mesa consciencial, que é uma mesa que eu desenvolvi, onde eu faço a detecção do problema que a pessoa tem hoje, que acaba influenciando ela, seja no nível físico, seja mental, espiritual, emocional.
eu vou vendo que a área vai abordando isso daí, se é na área de relacionamento, se é na área financeira, se é na área mental, enfim, a gente vai esmiuçando para saber, olha, hoje você está dentro desse foco, dessa energia, que é o que está te desconstruindo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar sanar isso daí para libertar, para ter uma vida melhor, vamos assim dizer, positivada. Fora isso, eu faço o trabalho, então, aí dentro desse conjunto, com a radiônica, que é um aparelho que também vou estar trabalhando as vibrações, aí, as ondas de forma, trabalhando em nível de DNA também com a pessoa. Faço o trabalho com a cartomancia, faço leitura de cartas com o Petit Lenormand, também dou aula, dou curso, tem uns trabalhos aí que já está rolando por aí. E esse é o meu foco principal, fora a área da acupuntura e da massoterapia, né? Que esse daí é presencial. E nessa pandemia aí acabei deixando um pouquinho de lado. Mas eu faço todo um desenvolvimento aí com as pessoas ritualísticas, trabalhos energéticos. E aí, trabalhos energéticos, diga-se, trabalho com vela, com ervas, banhos, né? Dando toda essa orientação para que a pessoa se sinta melhor, né? Então, estar dentro do caminho, né? É isso daí. Ô, Cris, a mesa radiônica dá para fazer pela online? Tudo online, eu faço tudo online. Vamos marcar um dia para as pessoas que não conhecem terem um conhecimento? Aí a gente pega, de repente, dá para você pegar uma pessoa que esteja aqui e você fazer alguma coisa? A gente pega por linha, vou fazendo avaliação ali na hora e a gente vai conversando para a pessoa entender como é que funciona esse trabalho. Porque eu acho que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, né? Eu também não conheço muito bem, não sei. Você já usou comigo? Já. Aquela mesinha que eu fiquei lá com o pêndulo lá trabalhando. Adorei! Deus do céu! Então, vamos combinar da gente, numa próxima, pegar alguém aqui? Vamos. Kelly, meu bem, você quer falar mais alguma coisa? Fale dos nossos encontros. Tô ansiosa já pelos próximos, né? Que tem muita coisa aí pra gente trazer aí para esse pessoal, né, gente? Muita coisa, né? Pra gente ajudar, né? As pessoas. Exato. E quero agradecer a oportunidade, né, de estar mais uma vez aqui com vocês, que foi tão maravilhoso o final de semana todo, né? Foi. E 3 dias aí de muita coisa aí legal que a gente vivenciou, né? Que a gente descobriu, né? E vendo tantas pessoas ali também, né? Não eram poucas, né? Uma vivência com mais de 7.000 pessoas é muita gente procurando, né? Então, assim, independente de qualquer coisa, qualquer que seja o problema, que às vezes a gente acha que é problema, gente, tem solução. Tudo nessa vida tem solução. A gente acha que às vezes está tudo perdido, mas não está. Né? Então, isso é a mensagem, né, que a gente quer passar, né, para todo mundo. E a transformação, na verdade, ela tem que ser de dentro para fora. Não importa o que você busca, não, né? O seu norte, o primeiro passo para o seu norte está dentro de você, né? É isso que é importante a pessoa saber, né? Que a transformação, ela realmente ocorre dentro de você. Depois ela acaba aflorando para o restante. É isso. Legal. Kelly, você atende em Santana mesmo, na região da Zona Norte, é isso? No bairro do Limão, ali na Vila Santa Maria, bairro do Limão, mas é muito próximo da Cachoeirinha, é muito próximo da Casa Verde, da Freguesia do Ó, de Santana, é tudo pertinho. É perto para quem quiser, tiver interesse. Você trabalha com as atividades de estéticas, né? Isso, e faz esses outros trabalhos tantos, né? A gente trabalha em tudo. Isso, reabilitação, né? De fisioterapia também, acupuntura, moxa, a parte do DNA, como eu falei, né? A medicina funcional integrativa sistêmica, toda essa parte de saúde integrativa quântica. Trabalhamos, assim, pessoas, na verdade, às vezes que falam, eu tenho, na verdade, assim, eu gostaria de fazer acupuntura, mas eu não tenho dor. Não, a gente não trabalha só a parte curativa, a gente trabalha a preventiva, né? Prevenir é melhor do que remediar. Você vai gastar muito menos na prevenção do que depois buscando a cura, né? E, na verdade, assim,
Ali a gente trabalha as pessoas, né, que querem tanto emagrecer quanto querem cuidar da saúde, da longevidade saudável, querem também, né, trabalhar com a parte não só do emagrecimento em si, mas quero tirar uma gordurinha localizada, nananã, celulite, essas coisas, pós-cirúrgico, né? A gente atende todo este público, né? E temos também um método de emagrecimento consciente, né, que a gente trabalha, que é muito legal, né, e é para a vida toda, porque é uma mudança de hábito, né, a gente tem uma mentoria, a gente tem uma consultoria, tem todo um trabalho muito legal e um curso que, na verdade, ele já está quase finalizando aí para começar a divulgação dele, que vai ser um curso online, tá? Vai ser um curso online onde a gente vai, na verdade, é muito engraçado, né? Porque é um curso onde a gente vai conseguir trabalhar o paciente como um todo, como eu falei, trabalhar os pilares, né? Todo esse método trabalha esses pilares que eu falei, de dentro para fora, ensinando um emagrecimento de alta performance, né? E então, né? Trabalho também em cima da minha pesquisa de lipedema, que conforme eu falei para vocês, né? A gente tem um forte público de lipedema também, que é uma patologia muito grave, que eu estou explicando tudo também lá, tanto no meu canal do YouTube quanto no meu perfil do Instagram, né? Abordo muito esse tema, né? Porque muita gente não sabe que tem e tem, né? Confundida demais aí com a obesidade, mas é isso aí, né? Então, isso aí a gente está aí para ajudar quem realmente precisa e quem acha que não precisa, mas se buscar, vai entender que a prevenção faz todo sentido. Tá bom? Exatamente. Meninas, eu não tenho palavras para agradecer a generosidade de vocês. Nós acabamos de ter um momento de conexão, cocriação. Verdade. E eu só tenho a dizer para vocês que eu sou extremamente grata a vocês e que essa realmente seja a primeira de muitas outras que estejam por vir. E muito obrigado por vocês disponibilizarem o tempo de vocês. Muito obrigado por quem passou aqui pela live. Indiquem para que as pessoas possam ouvir essa live, que eu acho muito bacana. O intuito é de fazer com que cada vez mais o ser humano ele tenha consciência do quão importante ele é para quem quer que seja, né? Verdade. A gente acaba e o mais importante ainda sejamos generosos e bondosos com nós mesmos. Vamos nos acolher, né? Sim. Porque muitas vezes a gente se doa tanto e a gente esquece de fazer algo que seja realmente incrível por nós. Sim. Então, assim, cada um dê o seu melhor para você todo dia, né? Sorria para você todo dia, acarinhe-se todo dia, né? Com certeza você vai se tornar uma pessoa melhor, você vai fazer as pessoas que estão ao seu lado melhor. E a vida é isso, é uma mão de via dupla, mas de repente, se for uma mão de via única, que ela seja muito feliz, né? Então, assim, muito obrigada a todas vocês que estiveram por aqui e amigas, vocês moram no meu coração desde sempre. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Tchau, Boa tchau. noite. Amém. Tchau. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Todos nós. Amém.